Mais um dia de podcast Mundo de Mãe e hoje eu fico muito feliz de receber duas pessoas que tem há um tempo que eu já conheço, já trabalho com elas, já tenho um carinho muito especial, que é a Letícia e a Andréia. A Letícia e a Andréia, elas fazem parte de uma equipe de instrumentadoras. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho delas, conhecer a pessoa que está aqui diante de mim. E vou começar primeiramente falando com a Letícia. Letícia, seja bem-vinda. Obrigada. Fico muito feliz de você estar aqui. Essa é uma oportunidade única que eu sei que, como vocês duas trabalham muito, quase não tem tempo. E graças a Deus a gente conseguiu um tempinho, né, para conversar. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. E seja bem-vinda também, Andréia. Eu que agradeço a oportunidade. E hoje eu queria saber um pouquinho da vida da Letícia, um pouquinho da vida da Andréia. Letícia, a primeira pergunta que está aqui, ó, doida para perguntar. Como que foi? Fala um pouco da sua história. Como que foi para que você entrasse nessa área de instrumentadora? Qual que foi a sua trajetória? Então, eu comecei com um médico como secretária e no decorrer da carreira dele, ele foi vendo a necessidade de levar alguém para o centro cirúrgico na área de instrumentação cirúrgica. E eu me prontifiquei, falei assim, estou aqui para aprender. Mas aí, no caso, por exemplo, quando você começou trabalhando como secretária de um médico, né? Ele era obstetra. Ginecologista e obstetra. Só que aí, o que acontece? Uma dúvida que a gente tem. Para ser instrumentadora hoje, a gente precisa de um curso de formação, não é? Aí como que foi a sua formação? Por exemplo, você começou já a aprender com ele. E depois? Eu tenho técnico de enfermagem e instrumentação cirúrgica e hoje eu também sou biomédica. Isso. Aí, por exemplo, para você entrar na área, né, da obstetrícia, já praticamente já foi de cara, porque você já começou aprendendo justamente na prática, depois que você teve a sua formação, né? Então, hoje, por exemplo, quando você enxerga a sua trajetória, quando você vê seu passado, você tem certeza que você está no lugar certo? Desde o começo eu tive certeza que era ginecologia e obstetrícia, que era o que eu gostava. Foi paixão à primeira vista. E eu tive um espelho muito bom, pessoas muito talentosas, médicos muito carismáticos, que me acolheu e que me ensinou desde o início. Então, desde sempre, eu tive o técnico em instrumentação cirúrgica, depois eu só fui aprimorando, fazendo cursos específicos para tal área que eu queria, tipo um curso de amamentação, acolhimento, essas coisas assim. Uma a gente coisa foi agregando. vai chamando a outra, né? Isso. Que bom. Agora, dona Andréia, me conte, dona Andréia, sua história. Eu já comecei diferente da Letícia. Eu já comecei dentro do centro cirúrgico, né? Como profissional ali da área. E eu gostei da área da instrumentação, mas vendo os profissionais que iam até o centro cirúrgico. Ali eu me apaixonei pela profissão da instrumentação. Mas de cara eu comecei como trabalhando ali dentro mesmo. E foi aonde eu conheci a Letícia e eu já ajudava os médicos ali dentro, né? E aonde nós duas se juntou e montou essa equipe maravilhosa. Aí é justamente onde que eu quero chegar. Hoje vocês duas fazem parte de uma equipe, né? Que é uma empresa que existe outras instrumentadoras. Qual que foi a necessidade de montar essa equipe? Vocês foram captando mais colaboradores, mais médicos para auxiliar e foi faltando mão de obra? Como que foi? A gente foi vendo a necessidade de aumentar a equipe conforme a gente ia adquirindo mais médico no nosso grupo, né? E aumentou também a demanda de uma orientação de pós-parto, um acompanhamento do paciente ali dentro do pós-operatório imediato, que é quando o paciente ainda está no hospital, o acolhimento dele quando ele chega no hospital. E aí os médicos também foram vendo o que a gente fazia ali dentro, quando passava num quarto, para ver se a paciente evoluiu bem, se estava com uma pega boa na amamentação. Às vezes a gente via umas simples coisas que pôr uma fralda num bebê recém-nascido, os pais não conseguiam.
fazer a higienização de umbiguinho. Então, na verdade, por exemplo, o trabalho de vocês não se resume só dentro do centro cirúrgico, esse é o diferencial. Porque assim, eu sou suspeita de falar porque eu já conheço o trabalho de vocês mas tem mais ou menos uns 3 anos, desde quando eu entrei nessa área também. Então, o que eu percebo? Que tem muito carinho. Então, assim, vocês cuidam daquela paciente como se fosse da família. Sim. Então, sai do centro cirúrgico, André mesmo vai estar no quarto, auxilia a mãe a amamentação, conversa. Quantas vezes já veio a Letícia vai, busca cliente para entrar dentro do centro cirúrgico também, né? Uma palavra de conforto. Sim. Então, assim, minha forma de enxergar, eu acho que o diferencial de vocês está tendo tanto sucesso que vocês praticamente não estão conseguindo atender todo mundo que quer. Esse é o nosso diferencial. Até mesmo porque assim, o paciente ele já chega ali, ele já chega nervoso, né? Uhum. Ele já chega ansioso, a mãezinha está nervosa, principalmente se for mãezinha de primeira viagem. Se apresenta, né? Assim, prazer, meu nome é André, faço parte da equipe, doutor, viemos aqui, né, para te acolher. É um atendimento personalizado. Um atendimento personalizado. Então ali a gente já já quebra o gelo, né? Entre a paciente e aquele medo, que querendo ou não, a paciente fica com medo, fica nervosa com aquele momento, né? Um momento especial, mas é um nervosismo que chega. Então ali a gente já mostra que não precisa daquele nervosismo todo. Ali a gente faz uma oração, ali ela já sente acolhida e já vai para o centro cirúrgico mais tranquila, né? E chegando no centro cirúrgico, a gente conversa, a gente mostra. Hoje em dia, o centro cirúrgico é tudo humanizado, então o bebê e o pai fica tudo junto com a mamãe, que antigamente o bebê e o pai subia para o berçário e a mãe ficava no centro cirúrgico. Tem muitos lugares que ainda são assim. Algumas maternidades ainda são dessa forma mais tradicional, de deixar a mãe e o pai e o neném vai para o berçário. É igual, por exemplo, a gente escuta muito sobre humanização de parto normal. Só que a gente tem que perceber que a via de parto não importa, todo parto é parto. Com certeza. Então, assim, a primeira vez que a mãe vai ter um filho, ela tem medo de agulha, ela tem medo da anestesia. Tem muita coisa que é falado pelas avós, pelas mães, que não são verdadeiras, que cria aquele medo no subconsciente de todo mundo. Então, o importante mesmo que eu vejo da equipe, né, de vocês, né, que eu também faço também parte, né, gente, dessa equipe. Lógico. Nossa fotógrafa maravilhosa. Então, assim, eu acho que todo mundo que faz parte dessa equipe tem que colaborar, né? Tem que ajudar de alguma forma, mesmo que seja por uma palavra amiga, um conforto. É o que eu vejo sempre na equipe de vocês, eu admiro muito. Obrigada. E muitas vezes a gente tem contato com a paciente até no pré-operatório, no acolhimento ali, do que ela vai fazer para a liberação de uma guia, do que ela teria que levar, que a gente tem a nossa secretária muito competente, que é a Bárbara. É, Bárbara! Exemplar. Que ela já competente. Conquista o paciente ali na telinha de WhatsApp. Que isso também é muito importante. E além também de ser instrumentadora, vocês também fazem o taping, não faz? Tem a equipe que faz taping, tem o furinho de orelha humanizado. Então, assim, por exemplo, quem faz laser terapia. Aí tem a laser terapia, que é na cicatrização, né? Sim. Tem o furo na orelha, que é humanizado. Tem o laser na mama. Tem o tape também, que você indica. Tem a fotógrafa também que indica. E tem mais algum outro profissional? A gente tem psicólogo, se precisar, na equipe, sabe? Que às vezes é importante, porque a maioria das vezes, graças a Deus, é tudo muito lindo. Tem aqueles nascimentos ali perfeitos, dos bebês maravilhosos, que cada um é uma emoção diferente. Mas, infelizmente, tem as tragédias da vida, né? Que acontece. E eu acho que o paciente deve ser acolhido. E é uma mudança muito trágica também na vida do paciente. Quando se torna mãe, que ali nasce um bebê e se nasce uma mãe. Então, às vezes, até eles entenderem a mudança radical do estilo de vida, precisa, sim, de um acompanhamento, sabe? Eu vejo, assim, muito que a mãe, ela prepara o quarto, ela prepara durante 9 meses, toda a gestação, ela escolhe o médico, obstetra, tudo. Só que ela esquece do pós. Gente do céu. A primeira coisa que eu pergunto é sempre, quem que vai te auxiliar durante esse período de tempo que você vai estar, né, de resguardo? Não,
A gente vai... Não, só eu e meu marido. Eu fico, Jesus amado. Não tem noção. Deus abençoe. É onde entra o nosso diferencial, Nossa porque a gente está com a paciente no dia da cirurgia, no outro dia e no dia da alta. Então, E às vezes até no ponto. E às vezes até depois que vai embora, né? Todas elas têm o nosso contato. E tem Então, a consultora também? Tem a consultora também. Que a consultora de amamentação eu acho importante demais, gente. Sim. É muito importante, mas como a gente faz isso na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente já tenta deixar a paciente ali apta para amamentação. Eu vejo, porque Sim. assim, quanto mais fácil, eu vejo tem algumas enfermeiras que, né, a gente está até conversando das enfermeiras, tem umas muito boas, que eu percebo que elas, quando elas estão manuseando o bebê para vestir roupa lá na hora, eu fico observando tudo. Elas usam técnicas que elas aprendem com a fono. Por exemplo, gente, uma vez uma me ensinou simplesmente tirar a luva do bebê, não colocar a luva e deixar a mãozinha em contato com a boca, mama na hora, Andréia. Mama na hora. O bebê, gente, ele parece que ele nasceu chorando tanto, que eu nunca vi um menino chorar tanto. Ela pôs a mão no peito do bebê e fez assim, ó. Ele calou na hora. Eu falei assim, que você tem? Aí ela disse, não, já que isso aqui é prática, é técnica. Do jeito que eu pego no peito dele, ele se sente seguro e cala na hora. Aí ela pegou a luva limpa, né? Colocou na boquinha dele, ele mamou o dedo dela. André, resolveu todos os problemas. Sim. Então começa assim, se o cliente entra, né, no centro cirúrgico e tem uma equipe já preparada, tudo flui mais Tudo fácil. foi. Na hora que termina a cirurgia, a gente automaticamente põe o bebê para mamar. É raro os que não pega na hora. É muito raro mesmo. É muito raro os que não pega na hora. A maioria dos bebês, terminou a cirurgia, a gente coloca, ou as enfermeiras colocam, né? A gente ali já tem esse contato entre mãe e filho dentro do centro cirúrgico. E é uma parte muito importante, né? Que é o contato do bebê. E se eu te falar que eu ligo para elas na hora que eu chego aqui em casa, pergunto se o menino já pegou o peito. E não pegou, não, então você vai lá na enfermeira logo. E põe, pelo amor de Deus, porque quanto mais rápido põe, melhor. Sim, Né? sim. E esse, por exemplo, no ato da contratação, por exemplo, quem contrata para o serviço de vocês é o médico, não é? Isso. E como que é feita essa captação? Vocês vão no consultório ou um vai indicando para o outro? Como que é? Geralmente é indicado de médico para médico. Já aconteceu de paciente entrar em contato com o Instagram e falar assim, nossa, eu queria conhecer mais do seu trabalho, como que faz, eu faço pré-natal com o médico tal. Aí a gente fala, aí pergunta para ele se ele está apto a receber uma instrumentadora na equipe, que a gente pode ir acompanhar seu parto sem problema. Mas o convencional é de médico para médico, aí ele já avisa a paciente. Eu só opero com instrumentadora cirúrgica. E é obrigatório ter uma instrumentadora? Não é obrigatório, mas hoje a necessidade é muito grande. Pela rotina mesmo, sabe? Pelo cuidado, pelo preparo. É muito importante ali na hora da correria, na hora de confirmar quantidade de material, de agulha que foi usado, de compressa que foi usado. Tem a parte toda técnica, sem ser a parte humanizada, né, do negócio em si. Porque a gente está lidando com vidas, né, a paciente, a que nasceu. Então, quanto mais cuidado, mais colaboração, melhor. Porque hoje a rotina não é só de um parto por dia, é muito mais. Então, a gente tem que estar atento a todos os detalhes. Então, quanto mais gente, melhor. Porque quanto mais pessoas, até a responsabilidade do processo ela é dividida. Então, assim, por exemplo, vamos supor que tem um instrumentador, 2 obstetras, mas tem uma enfermeira. Então, você acaba observando qual que é seu papel e qual que é o papel da outra enfermeira, né? Quase se o processo está sendo feito de forma correta, né? Sim, na cirurgia em si, o bom de ter o tanto de profissional num parto é que acaba que divide as responsabilidades, né? Porque ali o tanto de material que a gente começa, a gente tem que terminar, né? Então tudo é contado. Então um parto, se você for olhar, é muito tranquilo, né? Mas é uma responsabilidade muito grande atrás sobre isso, né? E quando vem a ter alguma complicação, tipo a hemorragia pós-parto ali imediata, na hora do auto-operatório, muitas compressas, muitas pinças, muitas coisas. Então tem que ter alguém de fora prestando atenção.
Porque quem tá de frente ali é os obstetras que estão ali operando, então a gente dá um suporte por fora, a gente fica lá atento a todo o movimento. Nós é como se fosse o terceiro olho, né? Do médico, do cirurgião. Porque eles estão ali prestando atenção na cirurgia, né? E aí nós estamos ali. Às vezes eles só fazem assim com a mãozinha, a gente E já você tem sabe o que eles estão precisando. Uhum. Às vezes é um ponto, é uma pinça hemostática. Então é a percepção que a gente ganha isso com o tempo de trabalho. Que em média... Hoje nós A estamos gente- trabalhando com mais de 30 médicos. E nós sabemos qual que é o gosto de cada um. Porque cada um, todos eles usam um tipo de fio, todos eles usam um tipo de técnica, né? De ponto, de sutura. Não, então tem todo um estudo por trás, né? Então, Cada um tem seu jeitinho. tem seu jeitinho sua especial. mania. É, E é isso aí, a gente Jeito, tem que adaptar com o jeitinho de cada um. E isso é bom também para o profissional que te contrata, que no caso no médico, que como você vai acostumando com a forma que ele trabalha, isso causa até uma tranquilidade para ele. sim. Porque ele não precisa ficar treinando, contratando todas as vezes que vai fazer uma cirurgia, né, de parto, ele tem que ver, vai ser uma instrumentadora diferente. Então tem que repassar do jeito que ele gosta, tudo novamente para outra pessoa. E no caso de vocês, como são sempre as mesmas, né? Então a forma de captar isso é muito melhor, Com certeza. não é? Que bom. E agora, já aconteceu, uma pergunta assim que eu tenho muita dúvida. Por exemplo, terminou a cirurgia, né? No caso, por exemplo, vocês depois repassam no quarto da paciente. Quais são os sinais de alerta que não está bem a cirurgia, que deu alguma hemorragia? Tem alguns sintomas na paciente? Que aí é um sinal de alerta que você tem que ligar para o obstetra? Um sangramento aumentado, né? Às vezes uma palidez. A gente chega no quarto para avaliar a paciente no pós-imediato. Ela vai estar pálida, com sudorese, paciente lá gelada, suando frio. Geralmente com aquele tremor. Você olha cheio de sangue, coágulos e coágulos, um sangramento difuso que não para de jeito nenhum. Você palpa a barriga da paciente, pode estar distendido, aquela barriguinha dura, que o normal é uma barriguinha mais mole, ela pode estar distendida, mas você palpa, ela é molinha. Você palpa ali abaixo da cicatriz umbilical, você sente o útero. E ele tem que estar duro, contraído. Se ele tiver mole, a gente chama de hipotônico. Ele tá molenga, ele não conseguiu fazer a contração. Que aí é quando tem o excesso de E a hemorragia. medicação é ocitocina? O que é? O primeiro que se faz já no centro cirúrgico é a ocitocina. Ocitocina. Se for um sangramento de parede, um sangramento mais aumentado, sem ser uterino, nos outros planos, muscular, aí eles fazem o Transamin. Geralmente é comum o Transamin. Pacientes, por exemplo, que têm um útero muito grande, de um pós-parto gemelar, por exemplo, a gente sabe que demanda um pouco mais de cuidado, porque ela tem tendência a sangrar mais. Aí é feito Metergin se a paciente não tiver pressão alta. Quando se tem pressão alta, eles usam outros medicamentos, tipo misoprostol, né? Que faz, ele é inserido geralmente ou via vaginal ou via anal, depende do que o médico recomenda, né? O médico recomenda, a critério médico, isso. Entendi. E aí são esses cuidados que a gente tem que ter, mas a gente nunca toma a decisão do que vai ser usado. A gente só liga para o médico, notifica ele, para ele ter a conduta dele. Porque cada médico tem seu protocolo, mas geralmente isso é resolvido com medicamentos. Ou uma massagem lá no útero, igual se faz massagem cardíaca, faz uma massagem ali bem feita no útero. Aí, se mesmo assim não resolver, tem procedimentos cirúrgicos, né? O balão de Bacri, por exemplo, que tem os médicos aí pioneiros em Goiânia que fazem, que são procedimentos menos comuns, né? Mas são feitos também.
São raros fazer, mas tem uns que fazem. Mas de muitos casos, a gente leva pro centro cirúrgico. No último caso, quando vê assim que não vai dar mesmo, aí leva pro centro cirúrgico. Ou às vezes já até acontece de imediato, o médico vai ver ali que aquele útero não vai contrair. Mas é isso aí, é você ter uma equipe profissional apta para atender as intercorrências. Porque a equipe de enfermagem, a equipe de instrumentação cirúrgica, a equipe de técnico de enfermagem é o que vai acompanhar o paciente do início até o fim, a trajetória inteira. Até o momento que entrou no centro cirúrgico, até na hora que vai embora. Então, são pessoas preparadas para isso. São pessoas que estão ali atento a tudo que pode acontecer. Igual a Andréia falou, né? Por exemplo, ela chegou no quarto, percebeu, né, que estava acontecendo, porque a enfermeira não tinha tido tempo, não esqueceu, sei lá, de passar. E às vezes passa despercebido, e um vai complementando o outro. Sim. Mas foi até bom você ter esclarecido em relação aos sintomas, porque tem muita gente que tem essa dúvida. Com certeza. Eu vejo muito elas perguntarem para vocês, mas esse sangramento é normal? Até quando é normal? Mas não é só o sangramento, é a questão dos sintomas também, né? Sim. Sim. E assim, sangrar, a maioria dos pacientes de pós-operatório vai sangrar via vaginal. Principalmente a primeira vez que levanta. O fluxo é muito maior. A quantidade de coágulos que fica ali na cúpula vaginal, na vagina mesmo, quando levanta, sai tudo. Então, tem que entender que aquilo vai acontecer. Tem pacientes que sangram mais, tem pacientes que sangram menos. É só ficar atento mesmo aos sinais e sintomas. Que o corpo da paciente vai dar algum sinal. Ele vai mostrar quando não está tudo dentro da normalidade. E a equipe de vocês, ela trabalha em todas as maternidades ou não? A gente trabalha aonde o médico que a gente tem parceria está. Se eles vão em qualquer hospital de Goiânia, a gente está lá com ele. Então, onde eles foram, a gente está junto. Isso aí. E assim, por exemplo, vamos supor que a Letícia está num parto, a Andréia está em outro, e são quantas pessoas que fazem parte da equipe? Nós somos no total seis instrumentadoras. Que tem a Carla, tem as duas Carlas. As duas Carlas. Amanda. A Lohane. Amanda, eu conheço a Amanda, gente. Amanda foi a última. É a que chegou atrasada aqui de dar as fotos. Uma delas, sei né? qual que é. A Amandinha que chegou por último, que é porque ela estava em procedimento cirúrgico, aí quando ela terminou tudo, ela foi. Ela foi por último que ela então, chegou. eu, a Letícia, a Carla Daniela, a Carlinha, a Amanda e a Lohane. Lohane, isso. Eu lembro dela, sim. E tem algum parto, assim, algum trabalho de vocês que vocês nunca esquecem? Que foi muito emocionante, que teve alguma curiosidade, algum pai já desmaiou? Eu nunca vi pai desmaiar. Eu tive um, esse eu acho que vai ficar para a história. Foi um paizinho que era da Rotan, não é da Rotan, né? Então, acaba que eles da Rotan é tudo grandão, né? Sou forte. Sou forte. Bem machão. Bem machão, né? E ele era um mundo velho do homem mesmo. Quando eu falo que ele era grandão, ele é bem grandão. Normalmente eles são grandões mesmo. Né? Daí, e a gente automaticamente já coloca um banquinho lá pro paizinho sentar. Aí o anestesista, pode sentar, paizinho. Ele, não, vou ficar aqui em pé. E o anestesista brincou, falou assim, você não vai cair não, porque você é muito grande. Ele, não, moça, aqui é fortão, né? Mas na hora que o bebê nasceu, que ele olhou e que ele sorriu, só que acho que ele sorriu de nervoso, e assim, e por ele ser da Rotan, né, que mexe com muita coisa, né, muito feia, né, ali. Então a gente nem deu nem moral, porque a gente fica de olho no pai. Porque como a gente sabe como que eles são, então a gente fica de olho, que ele vai ficando branquinho, aí a gente já fala pra enfermeira, o paizinho vai passar mal. Então nesse a gente não deu nenhum moral, porque, né, falou assim, não, isso aí vai aguentar. Só que na hora que o neném nasceu, que a gente olhou, quando a gente tirou o bebê, a gente só escutou, pof! Que nós olhamos... Muralha no chão. Ele caiu, só que, e por ele ser grande, ele bateu a cabeça assim no vãozinho do bercinho, né? E cortou, deu só o tai na testa dele, né?
E o bom foi a mãezinha que ficou mangando dele, né? Tira foto aí, vai me mostrar depois. Então, assim, mas e assim, e depois ele mesmo ficou mangando dele mesmo, né? Eu falei assim, nossa, nunca que eu imaginava. Mas é assim mesmo, a gente é durão, pensa, às vezes tá acostumado com certo tipo de coisa, mas quando é da própria família, né? A gente vê o tanto que a gente é frágil. É nessas horas que a gente vê o tanto que nós, seres humanos, somos frágeis, né? Não. Então, na hora que ele viu a bebezinha dele chegando ali, ele não conteve a emoção e acabou que desmaiou. Quando eu chego mais cedo, né, bem mais cedo, eu gosto sempre de ficar conversando com a pessoa para entender um pouquinho da história de cada um e também para repassar para vocês, né? E tem alguns pais que a primeira coisa que eu pergunto, você tem o hábito, você consegue ver sangue? Você já entrou dentro do centro cirúrgico? Não, eu tô tranquilo. Aí eu sempre explico, falo, olha, tem como você assistir se você ficar em pé, né? E tem como você não ver nada se você ficar sentado. Só que se você começar a sentir que você está perdendo as forças, você vai sentindo uma sensação ruim, eu vou ficar te olhando. Mas não dá tempo de olhar, não. Eu falo que eu olho, mas não dá tempo de olhar, não. Não, gente, não dá tempo. Então, assim, aí você fala, você senta que eu peço alguém para te segurar, mas não dá tempo, Andréia. Quando você vê, já caiu. Porque é muito rápido. Até hoje eu nunca vi nenhum caindo. Eu até torço para cair. Eu fico impressionada. Ai, imagina a emoção de cair. Para tirar foto. Eu fico impressionada que a gente conhece alguns médicos nossos que eles fizeram o próprio parto dos filhos, né? Eu acho isso incrível. Eu não sei se eu conseguiria, não. Eu também, eu acho assim, porque é emoção, né? Uma coisa é você fazer ali de uma pessoa, outra coisa é você fazer do seu próprio parente, né? Da sua própria família. Mas de médicos deram tudo certo. Mas eu já participei de vários partos de amigos, de conhecidos, é muito gratificante, até porque eles têm aquele carinho, não, aquela confiança em você, sabe? E parece assim que a gente, aí que é cuidar. Lógico que a gente cuida de todo mundo, todos, mas quando é família, até hoje ainda, o primeiro parto que eu fotografei foi da minha prima. Então, assim, só que como foi o primeiro... Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu nunca fingi tanta calma na minha vida igual eu fingi esse dia. Porque eu nunca tinha entrado no centro cirúrgico, a não ser ter sido paciente, né? Então, pra mim, tudo era novidade. Foi com o Dr. Marcelo. E foi com você. Foi com você. Foi eu mesmo. Foi lá na Ela. E eu ficava dentro de mim assim, finge que é normal. Finge que não é a primeira vez que está acontecendo. E você foi com um médico muito bom, porque ele é muito acolhedor, brincalhão. Eu tive muita sorte. Muita sorte. Só que para mim foi, na hora que eu vi que cortando a Mariana, gente, eu não senti nada. Foi a mesma coisa de eu estar cortando um pedaço de bolo. Eu já falei, você nasceu pra isso. Aí eu falei assim, gente, se eu não tô sentindo nada, tô vendo o útero da Mariana pra fora, normal, eu aguento ver qualquer coisa. E a Mariana, ela também já não é uma paciente muito igual a todas. Ela não parava de falar do início ao fim. E querendo pegar celular para responder cliente durante a cirurgia. Não, gente. Eu falei assim, não, Mariana, não tem condição uma coisa dessa. Mas aí deu super certo, correu tudo bem, mas assim, é difícil a primeira vez. Eu tive uma experiência com uma professora minha. Eu não sou de Goiânia, né? Sou do interior de Goiás. E já participei de cirurgias de parentes, né? Mas o que foi mais emocionante de eu ver transparecer, porque a família, né, te acolhe, fica ali, né? Fica emocionado do momento e de ver, né, a gente ali no parto. Mas o mais emocionante, assim, na minha trajetória foi eu ver minha professora. Eu participando da cesárea da filha dela, e ela me olhava no olhinho dela, na hora que ela falava assim, gente, eu não tô acreditando que é uma aluna minha, que hoje tá fazendo a cesárea da minha neta. E eu via no olhinho dela um orgulho de ter contribuído. Sim, uma admiração, assim. E ela me agradecia tanto, né? Ela, depois do parto, na visita no quarto, ela me abraçava, falava assim, ela foi minha aluna. Ela tava orgulhosa mais da aluna do que da filha. Exatamente. Então, isso também me marcou, né? Então, esses dois casos vai me marcar, que vai ser a minha história. Então, eu vi o orgulho no olhinho dela, me vendo ali.
Para mim foi muito emocionante também. E eu tenho assim na minha cabeça como convicção que a nossa profissão, ela é uma profissão que, por exemplo, todo mundo pode ser instrumentador quando estuda, todo mundo pode ser fotógrafa, mas eu percebo que a gente tem que fazer algo a mais. Sim. Então, não é só ir lá ser instrumentadora. A Letícia, a Andréia, as meninas todas, elas são cuidadoras. Elas não são só profissional. É você ver uma pessoa estranha e cuidar dela como se ela se conhecesse ela há muito tempo. Ter aquela preocupação genuína. Não é uma obrigação. Então, é isso que faz a gente ser feliz no trabalho. Cuidar do próximo e amar o próximo sem olhar a quem, né? Porque não é a questão da gente correr atrás do dinheiro. A gente trabalha com gratidão e recebe por isso. É ser humano, né? A gente ser humano. Até portanto que a nossa empresa, a gente decidiu colocar o nome Humanize justamente por isso, né? Centro de Assistência Humanizada. Que é justamente para ter esse cuidado. Exatamente. Todo. E a Andréia tem uma história de vida muito bonita, né? De vir lá do interior, começar a trabalhar num hospital assim, nua e crua. Conta porque então. E ela também tem certeza que ninguém sabe. E a gente tem histórias também que levam muito pro lado espiritual, religioso, sabe? Da gente ver assim, meu Deus, nós vamos perder esse paciente. E lá no íntimo começar a orar ao Senhor, não permita. E essa história geralmente acontece com a Andréia. Eu falo assim que quando Deus quer que ela conversa com ele, as bombas caem tudo na mãozinha dela. Mas é importantíssimo isso, Andréia. Deu uma complicação. Quem que tava na cirurgia? Andréia. Vai lá, Andréia, papai vindo. Mas eu acredito muito que, igual a Andréia faz, né? Entrou complicado. Porque assim, eu acho que a gente tem que estar pedindo o tempo todo, né? E agradecendo o tempo todo. Mas tem um momento lá que a gente está concentrada no trabalho, está fluindo tudo bem, mas de repente acontece alguma intercorrência. Primeira coisa que a gente pensa é em Deus. Com certeza. Aconteceu a intercorrência, o primeiro pensamento que vai é para Deus mesmo. Sim. Eu sou do interior de Goiás, sou de Moçâmetes, né? Eu fiz até minha 4ª série, eu estudei até na roça, né? Antigamente a gente tinha uns grupinhos nas fazendas, né? E então terminei meus estudos ali e vim terminar aqui em Goiânia, que é o 3º ano, e nisso é onde eu entrei cursando a enfermagem. E para mim foi paixão à primeira vista, né? O centro cirúrgico, não trabalhei em outro departamento, fui direto ao centro cirúrgico, foi paixão à primeira vista. E assim, eu acho que a gente tem pessoas que são escolhidas. E eu creio que eu sou escolhida e eu aceito essa escolha, né? Porque não só na instrumentação, mas aonde eu pôr a planta dos meus pés, o Senhor sempre me usa para falar com alguém, para orar por alguém, né? Não sou nada, não sou ninguém, mas eu sou um vaso, um instrumento do Senhor. E tem acontecido algumas histórias assim no centro cirúrgico que eu falo, Senhor, tem misericórdia. Já teve mãezinha de dar parada, né? Na hora de o neném nascer, e a mãezinha parou. E o Senhor tocou em mim e falou assim, repreende o espírito da morte. E eu pôr a mão ali nas pernas da mãezinha e falar assim, Senhor, em teu nome, Pai, eu repreendo esse espírito da morte. Eu não aceito essa mãezinha deixar esse bebê aqui, eu não aceito. Né? Senhor, dá o sopro de vida nessa paciente, porque ela não vai embora, ela não vai largar o filho dela. Né? E ali no momento eu fazia uma oração com fervor, né? E pedindo o Espírito Santo para ter misericórdia, porque é só Ele para ter misericórdia de nós na terra. E na hora o Senhor agia ali e a paciente voltar. Se você fala, eu tô arrepiando. E a mãezinha, como se nada aconteceu. O bebê, como se nada aconteceu. Foi coisa assim extraordinária. Coisas que acontecem. E eu acredito. Já teve vez de cirurgias complicadíssimas da gente antes de começar. E a gente vê ali o coraçãozinho, o rostinho da mãe, do pai.
e saber que ali todo mundo ia para UTI, tanto mãe quanto filhos, e a gente fazer uma oração, e eu pegar na mão dos paizinhos, fazer oração, e eu colocar a vida da mãe, a vida dos filhos, se eu coloco eu coloco nas tuas mãos a vida dessa mãe, a vida dessas meninas, né, na sua presença. Pai, que seja feita a tua vontade, mas desde agora eu declaro a vitória dela, eu declaro, Senhor Jesus, a vida, eu declaro, Senhor, a restauração, eu declaro aqui o teu nome sendo glorificado neste lugar. E coisas que é para já... Às vezes tem até a caixa do médico falar assim, olha, deixa a caixa de esterectomia que talvez vai ter que tirar o útero. E no final, tudo ocorrer bem. E não precisar tirar nada. Crianças, ninguém foi para UTI. A mãezinha foi para UTI, mas só por precaução. Né? Pelo o que estava ocorrendo com ela. Então, assim, o Senhor tem movido, colocado a mão onde não é a planta dos pés. E esse é um diferencial da nossa empresa, porque a gente sempre conversa com as meninas, fala assim, olha, em cada quarto que você entrar, em cada mãezinha que cada ela é especial, ninguém é igual a ninguém. Cada vez que você entrar dentro de um quarto, você vai tratar ela diferente, você vai tratar ela como se fosse a única, né? E toda vez que você sair dali, você vai deixar uma palavra profética. Todo quarto que eu vou despedir da mãe no último dia, eu sempre olho para a criança e falo o nome da criança, e eu falo então que essa criança, que o Senhor Jesus Cristo abençoa ela, que ilumina o caminho dela e que ela venha dar muito orgulho para vocês. Eu declaro vitória, eu declaro sucesso na vida daquela criança. E isso para os pais não tem coisa melhor, né? Porque não tem coisa que para os pais, se você fez bem para o filho, você está fazendo para os pais. Justamente. Eu acho que independente da religião, acho que a pessoa quer o sucesso dos filhos, né? Sim. Quer que os filhos tenham saúde e tudo. É um amor incondicional. Sim. A gente não prega placa de igreja, né? A gente prega o amor de Cristo. Justamente. Eu aqui no estúdio, por exemplo, eu atendo gestante também para fazer ensaio, né? Algumas elas fecham comigo, parto, e outras não. E todas as vezes que elas vêm também, eu sempre pergunto, me conta a história, como é que foi o gestar, como é que foi que você descobriu, me conta, que eu amo essas histórias. Gente, se vocês escutarem, vocês não têm noção a quantidade de história bonita que eu escuto aqui no estúdio de milagre, principalmente para engravidar. Uma delas foi a secretária do Dr. Samir, vocês conhecem ela? Esses dias foi o parto dela, semana passada. Eu fiz um ensaio dela aqui para a Jéssica, porque na Jéssica ela estava num parto, não podia fazer. Ela me disse que ela ficou grávida de gêmeos. Ela falou comigo essa semana, inclusive ela foi lá no consultório fazer furinho de orelha. E o dela foi um milagre. E ela me contou que na hora que o médico falou para ela, né, lá do Hospital das Clínicas, não foi o Dr. Samir, não. Tá. Falou assim que não tinha chance dela engravidar. Aí o marido dela falou assim, o rei dos médicos é Jesus Cristo. E só ele tem a capacidade de falar se a minha mulher vai engravidar ou não. Passou 3 meses e ela ficou grávida. Isso então, faz a diferença incrível. Na vida do ser humano. Eu falei pra ela, minha amiga do céu, você tem que contar essa história pra todo mundo. Sim. Isso é incrível, cada história mais linda que a outra. Se você for ver a trajetória nossa... Ela chama Pauliana? É ela mesma. Pauliana. Se você for ver a nossa trajetória, se não fosse... A nossa trajetória é um milagre de Deus, né? A gente chegou onde a gente chegou por um milagre de Deus. Não, e meu objetivo era ser... Eu te contei isso, né? Era ser instrumentadora. Você tem muito perfil já. Porque você tem noção de contaminação. Você sabe até onde você pode chegar. E a primeira vez que lhe foi ensinado, você aprendeu. Diferente de... Mas é porque eu gosto demais. Porque tem gente que não consegue aprender tudo aquilo, tem noção de como se comportar no centro cirúrgico. Tão rápido igual você aprendeu. Eu acho que isso é um dom. E assim, quando eu tenho dúvida, eu sempre pergunto. Porque eu não quero ficar levando bronca e atrapalhando todo mundo também.
Eu mesma comecei a fazer o curso de enfermagem, fiz um ano do curso de enfermagem, só que não tinha condições de pagar na época, que eu queria, porque agora, para ser instrumentadora, você tem que fazer um curso de enfermagem. Tem. Um técnico. Porque meu objetivo na Ou época, eu nem superior. pensava em ser fotógrafa de parto na vida, era ser instrumentadora para obstetrícia. Na minha cabeça era isso. Por isso que quando surgiu a oportunidade de eu fotografar um parto, menina, eu fui correndo. Eu falei assim, gente, eu preciso ver lá dentro, eu quero ver. Então, assim, eu acho que tudo está destinado. Eu também acho. Você está destinado a ter a profissão que você tem, porque você tem o seu dom também, né, de cuidar das pessoas, a Letícia da mesma forma, e vocês duas se uniram. Eu mais a Letícia, a nossa história é... Porque eu e a Letícia, nós somos a água e o vinho, né? Só que a gente é muito diferente. Só que o amor que brotou entre nós duas é diferenciado. Muito diferenciado. Da gente saber o que a outra tá passando de olhar. Só de olhar. Só de olhar. A sintonia, a conexão. Sim, é uma conexão extraordinária. Foi um presente de Deus na minha vida, essa mulher. Uma pela outra, né? Que hoje em dia hoje a gente se congrega na mesma igreja juntas. Que legal. Né? A gente, tudo que vai fazer é juntas. Né? É uma amizade que não tem explicação. É uma amizade que já tentou derrubar muitas vezes. E eu acho amizade assim raro também. É raro. É raro. É raro. Porque hoje em dia é difícil você ter uma amiga assim. É raro. É muito difícil. E é aquelas amizades que não precisa nem de estar na sua casa todos os dias, né? Se bem que nós duas não tem nem tempo de ir pra casa, né? Não, e outra coisa, o pessoal fala assim, você vê, o marido dela fala assim, você vê a Letícia todo dia, você vê a Andreia todo dia. Mas a questão é que a gente vê, às vezes a gente não tem tempo de conversar uma com a outra ali na nossa rotina. Lá não tem tempo não, gente. Saindo de uma cirurgia indo pra outra, às vezes a gente tem que trocar de hospital. Então a gente tá todo dia no mesmo ambiente, mas não é todo dia que a gente consegue conversar. Às vezes muito a gente rápido. se topa no corredor, a gente fala um oi rapidinho, pronto, acabou. A gente não tem assim... Até lá dentro, quando a gente se encontra, você tá concentrada fazendo o que você tem que fazer e eu tô concentrada também. Às vezes eu tô conversando assim, vendo, mas eu tô observando tudo. Então não dá tempo. Não dá tem tempo. como. Às vezes eu passo lá, pego ela, deixo ela em um hospital. Às vezes a gente tem tempo assim, tipo, na hora que eu pego ela de madrugadinha, que geralmente nossas cirurgias começam às 5 ou 6 Da manhã. Amanhã tem uma cedinha. Aí a gente, então eu já passo lá. Então o tempo que a gente tem para conversar é entre esse caminho, da casa dela ao hospital. Aí ali eu já deixo ela ali no hospital, se a gente vai para a mesma maternidade, se não deixa ela em outra maternidade. E depois só nos corredores. E uma pergunta assim, mais técnica, assim, qual que é o maior desafio dentro do centro cirúrgico para vocês defenderem mais a sua profissão? Porque não é todo médico que contrata, né, a instrumentadora, não é? Não. O que vocês acham que falta de conhecimento para que ele tenha vocês na equipe? A plástica sempre teve. Essas cirurgias gerais sempre teve instrumentadora. Porque a cesariana em si, a obstetrícia, são cirurgias muito rápidas. Né? Então, onde eles não tinham esse hábito da instrumentação. Mas ao ver... Porque hoje em dia, o cuidar do próximo, ele aumentou. Né? Depois que começou o cuidar mais humanizado, então viu a diferença que faz. Então tem pouco tempo para cá que a gente está, por isso que a gente está conseguindo Captar mais clientes. Criar e ter nosso espaço, né? E vocês, por exemplo, só atendem médicos de obstetrícia ou pode atender outro tipo de cirurgia igual plástica? Eu já fui em algumas plásticas, a Andreia também já foi. Só que são cirurgias que demandam muito tempo. Muitas horas. Muitas horas. Aí, às vezes, a nossa paixão é obstetrícia, não tem jeito, a ginecologia. Então, às vezes, a gente fica em uma plástica 8, 10 horas, enquanto você entra em 4, 5 partos, se tiver, né, um atrás do outro. Então, a questão é o tempo cirúrgico mesmo, é a nossa disponibilidade. Mas a gente consegue.
instrumentar outras cirurgias. No caso, por exemplo, se aumentar a quantidade de equipe, pessoas né? na equipe, às vezes até pode ser até o futuro, não? Da empresa. Sim, a gente pensa nisso, fazer uma equipe maior, uma equipe de prestação de serviço de instrumentação cirúrgica. Porque o nosso diferencial não é só o instrumentar ali. Porque a maioria das instrumentadoras se restringe ao centro cirúrgico. A gente não. A gente acompanha quando ela entra, quando ela sai, no pós-operatório no dia seguinte e no dia da alta. A gente tá ali, sempre passando, dando um oi, vendo como que tá, como que foi a evolução. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial, não só com o paciente, com o médico também. A gente também ajuda o médico ali na demanda dele, no que ele precisa. Até receber uma informação imediata. Olha, o paciente tal não fez xixi até agora. Tá no tempo ainda, mas tem aqueles médicos criteriosos que a gente tem que visitar nas 12 primeiras horas do pós-parto ou no máximo 24, que é no dia seguinte, bem cedinho. Então, assim, a gente dá uma informação de primeira mão, uma informação que confia. Então, a gente cria vínculo ali com aquele médico. Às vezes, a gente entende a conduta dele pelo tempo de trabalho que a gente está com ele. A gente já sabe assim, doutor, você quer que faz tal coisa? Doutor, você vai precisar de vir aqui vê-la. Eu acho que tá precisando assim do seu cuidado aqui. E às vezes é algo simples para resolver, tipo assim, o paciente não conseguiu eliminar gases. Vamos pôr ela para andar, para caminhar. Então, é esse o nosso diferencial. Não só a parte da instrumentação, do tempo cirúrgico, é o acolhimento no total. E é assim, eu não entendo hoje, Jaque, por que não existiu, não sei se é só aqui em Goiânia, instrumentação cirúrgica para obstetrícia antes. Porque é super necessário. Principalmente esse pós-operatório, esse cuidado que vocês têm, isso é fundamental. E outra, quando é uma cirurgia convencional, uma outra cirurgia, a paciente em si está lá operada. Na obstetrícia é outro ser que nasceu dali. Às vezes 2, às vezes 3, né? Que a gente auxilia parto de trigêmeos, parto de gemelar. Então, a paciente sai perdida às vezes, principalmente as mães de primeira viagem. Não sabe o que faz. Às vezes não sabe a roupinha que escolhe. Tem umas que fica medrosa, porque é um desconforto, né? Porque é muito gases que tem ali nas primeiras horas. Fica com medo de levantar, Sim. de andar, de caminhar. E a primeira levantada, que é o banhozinho que a enfermeira auxilia ela, esse é o dói, pior. Nossa, né? eu lembro. Então, depois que ela levanta, que passou aquele sufoco, tem umas que ainda passa mal, né? Ali na primeira levantada, então ela não quer levantar mais. Né? E um alerta. E o primeiro xixi? Então, Ave Maria. Então esse é o alerta nossa, e é onde a gente entra, que a gente vai lá, aí a gente vai mostrar pra ela, a gente levanta ela, mostra ali a confiança, a gente passa aquela confiança, não pode, mas nós temos que caminhar, porque senão você vai sentir uma dor, você vai ficar com dor, porque se você, não adianta você tomar só um remédio pra gases, que não vai sair se você não movimentar. Então, é aonde entra o nosso diferencial, que a gente chega ali, a gente pega na mão, não, calma, é só a primeira levantada que é mais desconfortável, mas quanto mais você movimentar, menos desconforto você vai ter. Quanto mais paradinha você ficar, mais desconforto você vai passar, né? Então, ali a gente pega ela, a gente caminha com ela, a gente dá aquela instrução para ela, e ela fala assim, nossa, por que você não chegou mais rápido, né? E nunca, em hipótese alguma, levante sozinha. Isso. A primeira vez. Nossa, que for eu porque dá. Eu levantei 3 vezes, os 3 partos, eu tomei banho sozinha, levantei sozinha. Não pode, Jaque. Não, mas eu não sabia, não tinha vocês, não tinha ninguém. Pode engravidar de novo, Jaque. Não. Então. A gente te acompanha, Não, já. eu prefiro repassar a informação. Eu já tô repassando a informação, é muito melhor. Gente, mas eu fazia tanta coisa errada. Então, ó, paciente, primeira levantada, espera a enfermagem chegar até você.
A primeira levantada é muito importante. Ah, mas meu esposo está aqui, minha mãe está aqui. Não. A primeira levantada somente com a enfermagem. A enfermagem é instruída, a enfermagem tem toda a técnica, que ela vai ver se você vai passar mal, ela vai ver como que você tá. Então vai te dar toda aquela instrução. Então, primeira levantada somente com a equipe de enfermagem. Isso, não faça como eu. Mas eu ficava tão preocupada em não fazer xixi, gente, que eu só ficava pensando, xixi. O primeiro xixi é muito difícil mesmo. Eu falo para meus clientes, ó, concentra, liga a torneira, relaxa, que vai fluir. Coloca o barulhinho de água no celular, concentra. Liga o chuveiro, concentra que vai. Pois é, meninas, estamos encerrando por hoje, né, nosso bate-papo. Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui, um tempo, né, para a gente conversar, se conhecer melhor. E se vocês quiserem falar alguma informação que ainda não foi dada, alguma consideração final, vocês ficam à vontade. Eu só quero agradecer, né? Quero agradecer a todos os nossos médicos, quero agradecer a confiança, por estar conosco, e a gente vai cada dia melhorar, cada dia a gente vai dar o máximo nosso, porque o sucesso nosso é o sucesso de vocês, né? Então estamos aqui para crescermos juntos, estamos aí. Amém. E você, Letícia? Uai, olha a goiana falando. Ué, mas todo goiano fala, uai. Trem bom, né? Olha, o que eu desejo que vocês tenham, aumente a equipe, né? Passe essas informações, esse jeito de cuidado que vocês têm com todas as pacientes, e que, quem sabe, migra também para as plásticas, né? Porque a plástica também precisa de cuidado, gente, né? Pois é. Quem sabe, né? Então, ou continue na obstetrícia com mais, né? Pessoas ajudando, formando parte da equipe. Fica a dica, ó. Eu acho que o nosso propósito hoje é proporcionar um atendimento ético, seguro e acolhedor. Eu acho que esse é o nosso diferencial, como foi pontuado aqui várias vezes. A gente une o técnico, né? Com o humano. Com carinho, promovendo saúde, leveza, qualidade de vida. E eu acho que é isso que importa. Ah, né? e tem outro detalhe que a gente esqueceu. As meninas também, elas trabalham numa clínica de estética, tratam da beleza da mulher também, que no próximo programa a gente vai falar sobre isso, os procedimentos que são feitos, né? O botox, nossa, falando nisso, vou ter que... Tem a questão do botox, um monte de coisa, tá, gente? Então, no próximo programa a gente vai falar sobre isso, lá. né, Letícia? Isso. Falaremos. Então tá, gente, obrigada por terem vindo. Eu que agradeço, tá? A gente Fiquei agradece. muito feliz. Um beijo para nossas pacientes queridas, que Isso são várias. mesmo. Um beijo para as antigas e as que virão. É. Beijo, Beijo, gente. com Tchau. Beijo, obrigada.